Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, Assembleia de Deus do Vila Laje. Nós estamos em quarentena devido a essa gravíssima peste que está assolando o planeta. E nós achamos por bem, às terças-feiras, na maneira do possível, nós trazemos uma palavra doutrinária para a igreja. E eu peço a vocês que tenham um tempo, pegue a sua Bíblia, acompanhe as referências que nós vamos estudar a palavra de Deus doutrinariamente. E então vamos ler agora no Salmo 51, é a nossa meditação nesta noite. Alguns versículos. Salmo 51, nós vamos ler o versículo 1 ao 4, e o 7 ao 12 e o 17. Leamos, portanto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Agora vamos para o versículo 7 ao 12. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Agora vamos ler o versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, nessa noite, nós vamos fazer uma reflexão sobre a restauração espiritual. A restauração espiritual. Falar sobre Davi, que todos conhecem que foi o primeiro rei de Israel, teve seus altos e baixos, e é bom nós nos estudarmos acerca de alguns detalhes concernentes à vida espiritual, porque nós estamos passando essa fase difícil e alguns estão nervosos, apreensivos e afeta a vida espiritual. Então vamos lá. Davi, até ser confrontado pelo pecado, ele pecou, mas não tinha sido aí confrontado. Depois que ele foi, aí ele agiu à semelhança dos nossos primeiros pais. Ele procurou ocultar o pecado. Que os nossos pais tentaram ocultar os pecados, seus pecados, que está em Gênesis, lá em capítulo 3, versículo 1 ao 13, que diz assim, pode nos acompanhar aqui, você deve estar com a sua Bíblia em mãos, então vamos ler aqui, acompanhando conosco, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 13, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também à sua mulher, a seu marido, E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nus, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher
que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor, Deus, à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Muito bem. Então nós vimos que Adão e Eva procurou transferir a sua culpa para a serpente de quem enganou. Justamente, uma vida de pecados ocultos prejudica a nossa vida espiritual. Por quê? Porque ela prolonga o sofrimento de quem os comete. Eu pequei, errei, e se eu ocultar o meu pecado, eu vou sofrer espiritualmente. Então, já que de Deus ninguém consegue esconder nada. Voltamos a Davi. Davi só obteve paz espiritual após dizer, pequei contra o Senhor. Aí sim, antes não, ele procurou, como nós sabemos, ele pecou com Betseba e mandou um recado para Joabe mandar o esposo de Betseba para vir falar com ela, no propósito de eles esconder o seu erro, o seu pecado, Urias, né, que veio Urias, e aí Davi procurou esconder o seu pecado. Mas não ficou por isso mesmo, até que Deus usou o profeta Natan. Vamos ver então aqui em 2 Samuel, o que é que diz. Podem nos acompanhar, como já falamos no princípio. Abra aí 2 Samuel. 2 Samuel, então nós veremos qual foi a situação que veio a Davi ter mais um pouco de paz. 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, que diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor ultrapassou o teu pecado, não morrerás. Então foi aí que começou a vitória de Davi, porque ele confessou o pecado, ele disse, pequei contra o Senhor. É que falta isso muitas vezes em nós. As nossas derrotas espirituais, às vezes acontece por isso, que nós queremos esconder e prejudicamos a nós mesmos. Mas quando nós nos dispomos a confessar, aí a coisa muda. Deus está pronto para perdoar, embora que às vezes a gente sofra as consequências. Então, a restauração e a palavra de Deus. Vamos ver nesse sentido aqui agora. Então, agora nós perguntamos a nós mesmos, poderia um homem estar agindo de acordo com a palavra de Deus e ainda assim possuir a mulher do seu próximo e mandar matar seu marido? Por certo não. Não é isso? Por certo não. Não poderia realmente o homem agindo de acordo com a palavra de Deus nesse procedimento. Muito bem, Davi se tornar um crente, trazendo para os nossos dias, como uma vida devocional pobre, uma vida sem sentido. A sua devoção, como muitos hoje, era pegar a Bíblia, como nós nos nossos dias, e ler superficialmente, dobrar o seu joelho, e já preocupado em sair. Uma vida sem dedicação devocional. Muitos crentes hoje procedem assim. Aí o que aconteceu com Davi? Sendo assim, ele não percebeu a sua fragilidade, ele não tinha uma vida devocional realmente bíblica, nem tampouco a cilada de Satanás, que tinha armado para ele. Muito bem. Davi foi confrontado pela palavra de Deus, pronunciada por quem? Pelo profeta Natã. Em 1 Samuel, capítulo 12, fala justamente essa história de Davi, do profeta Natã e Davi. Nós não vamos ler, porque é o capítulo todo. Depois vocês podem ler pausadamente e podem ler com calma. Vamos em frente. Somente a palavra de Deus é poderosa para lançar luz em nossas densas trevas. Só a palavra de Deus. No Novo Testamento, encontramos várias atitudes que o cristão, o servo de Deus, deve tomar em relação à palavra de Deus, a fim de quê? De que venha a não tropeçar. Não tropeçar. Nós podemos ter uma referência aqui, vocês podem nos acompanhar aí por gentileza. Vamos abrir agora em 1 Tessalonicenses, pode ir, calma, eu também estou procurando aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, muito bem, versículo 6. Vamos lá, olha só, escutem.
E vós fostes feitos nossos imitadores. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses. A igreja abençoada, no versículo 6, vou repetir. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra, tá vendo? Em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Então a palavra de Deus é importante para restaurar nossa vida espiritual, como nós acabamos de ler aqui. Agora, quantos tropeçam porque não recebem aquilo que Deus está a lhe falar? Quantos? Muitos. Então, armar-se com a palavra é outra atitude fundamental para não fracassar. Ou seja, ter a nossa palavra no nosso coração, é como o salmista diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma atitude fundamental para não fracassar. Conforme vamos ler aqui agora, nos acompanhe, pode abrir aos Efésios, capítulo 6, aos Efésios, muito conhecida, capítulo 6, versículo 17. Presta atenção, diz assim, olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, o que adianta armar-se com a palavra de Deus se não souber como usá-la? Ou seja, é preciso saber, como diz a palavra, manejar bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Depois você pode ler. Vou conferir aí agora. Procure apresentar-te a Deus como ovelha aprovada, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem. Vamos ver agora a restauração e a influência de fatores externos em nossas decisões. Isso que realmente um dos motivos que levou Davi ao fracasso. Vou repetir. A restauração e a influência de fatores externos em nossas decisões. Então temos que ter muito cuidado para tomar nossas decisões com fatores externos que vêm sobre nós. Muito bem. Então não há como negar que Davi se deixou se influenciar pelo meio no qual vivia. Por quê? Porque na cultura do Antigo Oriente, os reis eram quase considerados semideuses, podendo exercer poder absoluto. Ser o homem, naquele tempo, ser o homem de várias mulheres, era algo normal. E essa influência do meio fez com que Davi desejasse e possuísse Betseba, sem se dar conta do grande pecado, do grande mal que estava praticando. Então, olha aí como é que o meio que nós vivemos, como é perigoso. Temos que vigiar. Muito bem. Então, tomemos cuidado com o meio no qual vivemos, para não nos deixarmos influenciar. Porque a Bíblia coloca sobre nós toda a responsabilidade pelas decisões que tomamos. A Bíblia nos mostra que nós somos responsáveis pelas nossas decisões que vamos tomar. Então isso é importante. Então nós realmente devemos dar respostas adequadas ao meio onde nos encontramos. Não aceitarmos certas ofertas, certas iniciações, temos que ter cuidado. Por quê? Porque somos responsáveis por nossos atos. Somos responsáveis por nossas ações ou decisões. A culpa é nossa. É por isso que, para ser restaurado, Davi disse, porque eu conheço as minhas transgressões. Vamos ver aqui, Salmo, voltando à palavra que nós estamos baseados, Salmo 51, vamos ver o que é que Davi falou. Vamos ver comigo aí. Abre a Bíblia, passa aí, Salmo 51. Agora vamos ler o versículo 3. Diz assim, Davi confessando, exclamou, olha só. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, olha aí, o meu pecado está sempre diante de mim. Davi confessou, exclamou. Então, agora vamos ver a restauração e atitude diante do pecado. Então, acabamos de ver a restauração, a influência dos fatores externos e as decisões que Davi tomou. Ele realmente foi influenciado, mas agora ele se retratou, está confessando seus pecados, como nós acabamos de ler no Salmo 51, versículo 3. Agora, a restauração
é a atitude diante do pecado. Vamos ver agora então a restauração e a atitude diante do pecado. Isso tudo é um ensinamento para nós vivermos no dia a dia que nós estamos vivendo e tomar uma vigilância, para nós não cairmos no mesmo erro. Vamos lá. Então, quando Davi tropeçou, consciente do seu erro, ele exclamou do fundo da sua alma, mas isso depois que foi repreendido por Natan. Ele caiu em si, e ele do fundo da sua alma, vamos voltar aqui o Salmo 51, versículo 1, vamos ver o que é que Davi falou. Olha o que é que Davi falou, escuta assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, olha aí, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tomou uma atitude sábia, reconheceu o seu, pediu misericórdia a Deus, é isso? Acabamos de ler. Aí o que é que acontece? A restauração só é possível porque Deus é gracioso. Ou seja, a graça de Deus é imensa. Para quem? Para conosco. E Deus está pronto a mostrar o seu favor imerecido, que é justamente a palavra graça, é favor imerecido. Aí o que acontece? Davi estava consciente de que, para ser restaurado, é que muitas pessoas precisam ser hoje em dia, que está com a sua vida espiritual decaída, às vezes não está desviado, não está fazendo coisa errada, mas está com a vida espiritual decaída, fraca, sem força para orar, sem força para ler. Isso. Então, quando Davi, nesse caso aqui, estava consciente de que, para ser restaurado, ele necessitava de quê? Como nós já dissemos, do favor, que é a graça, e da compaixão de Deus. Aí, voltando no Salmo 51, que é o texto básico, leamos aqui o versículo 2 e 3. Olha as palavras de Davi, escutem. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí o versículo 3, eu vou o 2 que eu li, agora o 3. Porque eu conheço, novamente, as minhas transgressões, olha a humildade dele, a confissão dele. E o meu pecado está sempre diante de mim. É o 2 e 3. Aí Davi reconhece sua iniquidade, reconhece suas transgressões, e ele necessitava do favor, da graça de Deus e da compaixão do Senhor. Aí que nós vemos realmente que somos portadores de uma natureza pecaminosa. Nós não vivemos no pecado, mas somos pecadores. Só a diferença é essa. Quem vive no pecado e quem não vive, mas somos a natureza pecadora. Então somos, portanto, de uma natureza pecaminosa. E o reconhecimento deste fato é importantíssimo no processo da restauração. Vamos voltar aqui, vamos ler aos Romanos. Vamos lá comigo. Novo Testamento, Romanos, capítulo 7. Vamos nos acompanhar aqui, né? Capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Versículo 18. Então eu vou repetir porque que nós vamos ler esse versículo. Davi reconhece a iniquidade, somos pecadores de uma natureza pecaminosa, e o reconhecimento desse fato, de nós reconhecermos, é importantíssimo no processo da restauração. Aí Romanos 7, 18 vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, é a natureza nossa. Às vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas a natureza carnal fala mais alto. Mas nós não somos escravos, somos livres. Conhecereis a verdade libertará. Nós sabemos disso. Agora, por que ocultar o outro? Ou seja, por que culpar o outro ou o próximo, quando na verdade nós somos a causa do problema? Então nós vimos no início que Adão e Eva quis acusar a serpente, Davi pecou, queria encobrir. Então nós temos que assumir o nosso erro. Porque não podemos culpar um outro quando na verdade somos a causa do problema. Ou seja, a ordem do processamento de restauração é sempre essa. Qual é? Arrependimento, conscientização, confissão e abandono da prática pecaminosa. Vou repetir. Arrependimento. A pessoa se arrepende conscientemente. Mas não é só se arrepender. Ele tem que confessar. Mas não é só arrepender e confessar. Ele tem também que abandonar o pecado. Ou seja, não praticar mais aquilo. Se esforçar para não fazer. Aí está a bênção completa.
Porque muitos se arrependem, mas não confessam. Até confessa, mas continua pecando. Então está o segredo. O pecado é cometido, primeiro, quando a gente peca, mesmo contra o próximo, o primeiro que realmente nós pecamos, o pecado é cometido primeiramente contra Deus e a sua palavra. Que a gente vai fazer uma coisa que Deus proibiu, que está escrito na palavra de Deus, quando nós ofendemos alguém. Agora, se o pecado mancha a nossa vida e agride a santidade de Deus, presta atenção, duas coisas importantes. O pecado mancha a nossa vida, ficamos manchados, e agride a santidade de Deus. Aí o que tem que acontecer? Aí precisamos urgentemente ser purificados. Por isso que Davi exclama, vamos lá, voltando para o Salmo 51, vamos ver o que Davi falou, voltando para o Salmo 51, estamos terminando. Salmo 51, versículo 7, presta atenção, vamos aqui ver o que Davi falou, concernente à purificação. No versículo 7 diz assim, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Tá vendo? Então requer uma purificação da nossa alma, hoje, graças a Deus, pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia comprova que Davi realmente, depois disso, dessa confissão, do arrependimento, aí a Bíblia comprova que Davi foi totalmente restaurado diante de Deus. E suas palavras nos Salmos que nós lemos confirmam realmente esta restauração. Então não há porquê nós vivemos sob o domínio do pecado. Por quê? Porque uma vez que a palavra de Deus nos assegura de que o sangue de Jesus quebrou este domínio que nós éramos dominados pelo pecado, quebrou esse domínio, então tem poder para nos purificar totalmente do pecado. Está escrito aonde? Então vamos lá para a primeira epístola de João, não é evangelho, é epístola. Primeira epístola de João, vamos comigo. Vamos lá abrir com calma, 1 João, tá? Capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Sim. Agora vamos ler o versículo 7 e 9, para ver com respeito à purificação. 1 João, capítulo 1, 7 e 9. 7. Mas se andarmos na luz, vou repetir, mas se andarmos na luz, como Ele é na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, está vendo? Nos purifica de todo pecado. Agora o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, contudo, no processo de restauração, cabe a nós demonstrar uma atitude de arrependimento. Nós temos que ter atitude de arrependimento, como eu já disse, confissão e quebrantamento e abandono do pecado, assim como fez Davi. Deus perdoa e esquece. Está lá em Miqueias, nós não vamos ler. Depois vocês podem ler Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Nós temos aqui também um exemplo. Vocês lembram que quando Saul pecou, que Deus mandou destruir todos os amalequitas, e ele não fez, poupou muita coisa? Aí Samuel encontrou Saul, aí repreendeu Saul. E Saul botou a culpa no povo. Lembra-se? Ao pecar, Saul tentou justificar, transferindo a responsabilidade para o povo. Está lá em 1 Samuel, vamos ler, estamos terminando. 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, vamos conosco aí, pode nos acompanhar. 1 Samuel, capítulo 13, muito bem. Aí o versículo 13 e 14. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agora, passa mais uma página aí no capítulo 15, isso, versículo 13, aí em 1 Samuel mesmo, versículo 13 diz assim: veio, pois, Samuel a Saul
E Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. A hora que Samuel falou. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas. Tá vendo? Não era para perdoar nada. Perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para se oferecer ao Senhor teu Deus, o teu Deus. Agora, o resto, porém, temos destruído totalmente. Agora o que é que Samuel falou a Saul? Versículo 16. Então disse Samuel a Saul, espera e te declarei que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Por que, pois, não deste ouvir a voz do Senhor? Assim voaste o despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Está vendo? Então nós vimos aqui que Saul trouxe o que as vacas, aquele negócio que Deus disse que para destruir tudo, ainda colocou a culpa no povo. Não foi o povo que quis isso. Agora, diferentemente de Davi, que nós estamos sendo doutrinados nesta noite. Ao passo que Davi arrependeu-se profundamente, como nós já acabamos de ler aqui no Salmo 51, no versículo 4, que ele diz aqui, Davi se arrependeu completamente. Davi disse aqui, ó, contra ti somente pequei. Olha que diferença. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, o crente, o servo de Deus, que não reconhece seus erros e rejeita a disciplina de Deus, poderá ter o mesmo destino de Saul. Tá? Então que Deus nos abençoe. Estamos nesses dias difíceis, e esta palavra que acabamos de falar sobre a restauração espiritual, possamos tomar como exemplo essas passagens e seguir conforme a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.